Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou resolver uma dúvida que eu encontrei no fórum do Telegram. Basicamente, a pessoa traz a seguinte dúvida. Boa tarde pessoal, como eu faço para apagar os últimos 4 caracteres no Power Query? No meu exemplo eu tenho um mês colado com ano e preciso apagar os últimos 4 caracteres. Embora o exemplo dele tenha a ver aqui com ano, ele serve para qualquer situação em que você quer eliminar os X últimos caracteres de qualquer coluna do Power Query. No caso aqui, observe que ele vai ter situações em que ele quer só um caractere, no caso quando o mês for de janeiro a setembro, e situações em que ele vai querer 2 caracteres, de outubro a dezembro. E é isso que a gente vai ver logo após a vinheta. Então, como de costume, vamos começar organizando nossas etapas, planejando como é que nós vamos fazer. Então, qual é a minha ideia para a resolução do problema? A gente vai transformar a coluna em texto, para a gente poder usar as funções de texto. A gente vai contar o número de caracteres. Depois a gente vai subtrair x caracteres do número de caracteres. Então, se eu tenho 6 caracteres, eu não quero os últimos 4, então eu vou ter que fazer 6 menos 4 para obter o 2. Então, vai ficar dinâmico quando a gente contar o número de caracteres. E, por fim, a gente vai extrair o número de caracteres resultante dessa subtração. Então, vamos lá para o Excel. Então, eu tenho aqui a situação, tentei reproduzir lá a dúvida dele. Então, vamos ter situação que a gente tem 1, tem situação que tem 2, e eu botei aqui só para a gente ver que não vai ficar restrito aos meses, um 123, como se houvesse um mês 123. Então, aqui no Excel, a gente vai para Guia Dados, de tabela intervalo. Ele falou que quer fazer isso no Power BI, mas o tratamento no Power Query vai ser o mesmo, independente. Ele carregou aqui. Inicialmente, eu vou fazer adicionando uma coluna personalizada. Nessa coluna personalizada, a gente vai usar o tradicional let para declarar aqui as minhas variáveis. A minha primeira variável vai ser a vcol, que é a minha coluna. Então, eu quero aqui a vcol e eu quero ter certeza que ela é um texto. Então, eu vou botar um teste.from, abro e fecho parêntese. Então, estou transformando a coluna em texto. Vou botar uma vírgula para colocar a minha próxima etapa. E a gente vai colocar aqui vamos botar v quantidade. vqtd, ele vai ser o quê? Ele vai ser teste.len de quem? Da minha vcol. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou contando a quantidade de caracteres que a minha coluna tem. Então, vamos colocar aqui um in. Lembrando que antes do in, a última etapa não pode ter vírgula. E vamos pedir para ele trazer para mim a minha vqtd. Vou dar um OK. E veja que ele vai contar aqui a quantidade de caracteres. Acabei errando aqui em outubro, faltou um zerozinho, por isso que ele está trazendo 5. Mas aqui você vê que se for de janeiro a setembro, ele vai trazer 5. Outubro a dezembro, 6. E se tivesse mais, como 123, ele traria aqui 7. Perfeito, vamos voltar aqui, colocar uma vírgula e escrever a minha próxima etapa. Vou botar aqui VNC, tipo de número de caracteres. O que é que eu vou querer? Eu vou querer a minha VQTD, que é o número de caracteres total, menos 4. Ok? Isso daí vai ser a quantidade de caracteres que eu vou querer extrair. Vou botar mais uma vírgula e vou colocar aqui a minha vResultado. Ou seja, o que é que eu quero no final? Eu quero um teste.start, ou seja, para extrair os primeiros caracteres de quem? Da minha vcol, certo? E quantos caracteres eu quero extrair? Vai ser o meu VNC, certo? Então, aqui, a etapa que eu quero que ele traga como resultado vai ser a minha vResultado. Eu vou dar um OK.
e ele vai transformar aqui trazendo o dado. Só outubro que teve aquele errinho, então eu trouxe só 1, mas a gente vê que ele traz exatamente o resultado esperado. Só que você pode falar, poxa, Vitor, mas eu não queria criar aqui uma etapa adicional. Eu queria transformar aqui na própria coluna. Então, vamos ver agora como fazer isso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a coluna, vou aqui na guia transformar, extrair primeiros caracteres. Eu vou pedir os 2 primeiros caracteres. Você pode pensar, poxa, Vitor, mas não é o que eu quero, vai gerar o mesmo problema. Mas é que a gente vai fazer uma modificação aqui na forma. Veja o que é que ele fez. Ele está dizendo aqui o número de caracteres, 2. Só que a gente quer deixar isso dinâmico. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um teste, .len, ou seja, para poder extrair a quantidade de caracteres que tem, do teste.from, ou seja, estou transformando em texto uma coluna, certo? O underline. Por que underline? Porque ele significa a cada. Aqui, então, a cada DT Messano. Então, a gente vai usar aqui o underline. Ok? Bom, aí isso daí vai extrair a quantidade de caracteres. Só que a gente quer extrair a quantidade de caracteres menos 4, que é lá o número de caracteres que a gente não quer. Vamos dar um Enter aqui. E pronto. Ele trouxe exatamente o que a gente queria. Se esse vídeo foi útil, deixa o like aí para ajudar a mais pessoas a conhecerem o canal. Se você tem alguma dúvida, alguma transformação que queria fazer com o Power Query, comenta aqui abaixo nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal para aprender estes e outros truques. Obrigado e até mais.